Oi, Marcelo. No último post, sei bem do que o camarada fala. Falta de vontade para as infinitas possibilidades, descrença em qualquer propósito, ranço de ter que se atracar a ilusões para permanecer vivo. E a vontade de desviver. Desejo a todos os meus inimigos esse mimimi, doença com CID, pedir férias para um psicanalista e psiquiatra depois de 4 anos, o último 2 vezes por semana. Também me recusei a testar um quarto coquetel. No mais, como diria a pessoa, dá-me mais vinho porque a vida é nada. Ou como as primeiras influencers, ex-Pugliese, no início da PAN, foda-se a vida. Essa vida que tanto busquei entender, sou bióloga, mestre, doutora, 4 pós-doc. Realizei o grande sonho, ser pesquisadora numa grande empresa. Parceira da natureza. Daí pra frente foi só pra trás. Burnoutada há 2 anos. Acho que a ciência ainda sabe muito pouco sobre isso. Sinto que meu cérebro foi danificado permanentemente. Sinto estresse pós-traumático como um ex-combatente de guerra. É o fim. Meu nome é Marcelo Bizarro, eu sou psicanalista. O Lex Luthor, ele odeia a Liga da Justiça. Por mais que ele tente, por mais que ele se esforce, ele nunca será o Superman, nunca vai ser tão forte, tão incrível, tão amado quanto o Superman. Por isso que ele odeia tudo que o Superman representa e tudo que a Liga acaba representando. E um dos seus vários e vários planos mirabolantes, por acidente, acabou se criando um androide que Lex se apoderou dele. Esse androide era o Amazo. Amazo tinha o poder de copiar os poderes dos outros, de qualquer pessoa, de qualquer coisa. Ele só precisava de olhar para aquela coisa e ele ganhava os seus poderes. Lex percebeu naquele androide, no Amazo, a possibilidade de finalmente vencer o Superman. Então, ele dá um propósito para Amazo, que era tudo que Amazo queria. Um propósito. Ele ganha um propósito de destruir a Liga da Justiça. E ele vai pra cima. A Liga da Justiça começa a enfrentar ele, começa com a Mulher Gavião, o Lanterna Verde, e eles percebem que o Amazo copia os seus poderes. O Superman já tá a caminho quando eles falam, cara, não vem. Não vem, porque se você vier, ferrou. O seu Amazo copiar os seus poderes, o Superman, ele tenta não ir, mas vê que a Liga tá levando o pior, e aparece. E aparece, tenta enfrentar o Amazo, a princípio começa a vencer, mas Amazo vira o jogo e copia os poderes do Superman. E a partir disso, acabou. A Liga começa a perder. Perder feio. E Amazo começa a se questionar por que ele tá fazendo aquilo? Por que ele tá vencendo aquelas pessoas? Qual o propósito daquela briga? Qual o propósito daquela liga? Qual o propósito daquilo? E ele se volta pra Lex, que deu aquele propósito pra ele, e Lex fala que ele é o seu criador, e Amazo não reconhece ele como criador, não reconhece ele como nada. Lex tenta enfrentar, tenta se defender, e Amazo vai pra cima, só que ele percebe que também não tem por que ele acabar com o Lex, porque o Lex não representa nada. Ele percebe que nada ali representa alguma coisa. Então, ele talvez busque um novo propósito, um novo destino, talvez evoluir. Ele olha para as estrelas, copia os poderes de uma estrela e vai embora. Vai embora desse planeta, dessa galáxia, e vai passar anos no universo, vagando, aprendendo e evoluindo. Anos depois, a tropa do Lanterna Verde, a tropa dos Lanternas Verdes, percebe algo muito poderoso, vindo numa velocidade muito rápida em direção ao cinturão. Então, a tropa do Lanterna tenta parar essa coisa. É o Amazo. Amazo tá muito mais poderoso do que da última vez que eles o viram. Amazo passa pelo cinturão como se fosse nada. Não representavam absolutamente nada. E ele vai em direção à Terra. Os heróis percebem que aquela coisa tá vindo e eles não sabem por quê. Eles acham que está vindo para acabar com Lex Luthor. Então, eles resolvem fazer um cinturão para poder proteger Lex Luthor. Não significa também absolutamente nada. Amazo passa por todos os heróis da Terra como se fossem absolutamente nada. Então, finalmente, ele chega até Lex. A última linha de defesa era o Capitão Átomo, que estava ali que é uma espécie de Homem-Formiga da DC.
E para tentar salvar o Lex, Capitão Átomo diminui o Lex para ficar tão pequeno até ir pro universo quântico. E lá naquele universo, talvez o Amazo não poderia encontrá-los, mas inútil. Amazo chega lá, vê eles e finalmente confronta Lex. Lex aceita o seu fim, acha que ele vai perder a vida naquele momento, só que Amazo só queria conversar o tempo inteiro. Amazo queria um propósito, porque ele não estava mais entendendo o porquê da existência, o porquê de nada. Ele saiu para ficar mais forte, mais poderoso, evoluir, mas a partir de um certo momento ele percebeu que não fazia nem sentido também mais evoluir, porque o universo existia apesar dele e a evolução não levaria para lugar nenhum. Evoluir para quê? Evoluir para onde? Então ele questiona Lex, por quê? Por quê? Qual é a motivação? O que ganha com isso? E Lex fala sobre essas possibilidades. A primeira possibilidade é acabar com tudo. Porque se nada faz sentido, por que tá aqui? Por que continuar se nada faz sentido? E Amazo concorda e fala, mas eu poderia apenas estalar o dedo e todo esse universo ia acabar. E eu vou junto. Seria mais simples. Mas seria simples demais. E esse é o ponto. Talvez acabar com tudo, talvez o fim seja simples demais para que a gente possa simplesmente aceitar. É muito fácil pra gente acabar com tudo. Mas é anti-humano, é anti-vida, é anti-a gente, é anti tudo que você evoluiu para ser quem você é. E aí, Lex dá a segunda opção. A segunda opção é que em um universo onde nada faz sentido, criar um sentido é o grande sentido disso tudo. E talvez seja esse o sentido da vida. Quando você tem esse cérebro danificado permanentemente, esse estresse pós-traumático, parece que não há sentido em nada, mas há esse sentido. Talvez você só não esteja conseguindo olhar porque a gente está falando sobre uma mente neurótica. A neurose é exatamente isso. É você sentir um vazio e não saber como preencher. E não saber que vazio é esse. E não saber de onde vem ou como é que faz para poder calar essas vozes, calar essa coisa, calar esse ímpeto de preencher essa coisa que você não sabe o que é. Nada nunca vai preencher. Mas buscar o preenchimento da coisa que não é preenchida é o que dá sentido. E talvez seja esse o sentido. Buscar um sentido em algo que não faz sentido para se manter vivo e ter uma vida que vale a pena ser vivida. Talvez seja um momento da sua vida que você esteja longe desse sentido. Na terapia, na psicanálise, é lugar de gente neurótica. Eu atendo vários. Eu também sou um. Que procura o sentido, que procura o buraco, que procura o vazio para preencher. E eu não sei muito bem que vazio é esse, como é que preenche. A agonia é o que caracteriza a neurose. A gente está sempre com uma agonia de, ai, cara, para onde eu vou, o que eu faço? Parece que nada é bom o suficiente. E não é. Mas a busca é o que acaba dando sentido. E buscar eternamente é gostoso de certa maneira. Eu não acredito que a vida tenha chegado ao fim ou que seja um motivo para acabar com tudo. Eu só acredito que é maravilhoso você não se sentir preenchido, porque buscar é o sentido. Pelo menos para mim. Talvez pode ser o seu. Recomendo voltar para a psicanálise e ver de novo seu psiquiatra. Porque enquanto houver vida, há sentido de buscar um porquê.